Boa noite, meus irmãos. Atrás, todos ouvem bem? É porque eu sempre fico preocupado que nós estamos com essa caixa, as outras não estão funcionando. Aí o som pode não chegar bem do outro lado. Bom, como já vimos aqui o título, né? Nossos filhos são espíritos. E aí vamos pensar assim, mas aqui somos espíritas e nós não sabemos disso? Só que às vezes esquecemos, porque o dia a dia, convivência com os filhos, cada um tem a sua convivência, a sua maneira, e esquecemos. Esquecemos e tem aquela coisa da manipulação, que achamos que tem que ser, que não tem que ser. E, então, no decorrer do estudo, uma pincelada, eu espero até que ter tempo para colocar tudo, porque não é brincadeira não, gente. Esse estudo é um estudo até para um seminário. Para fazer isso em 40 minutos, uma hora, é um pouquinho complicado mesmo, porque muito assunto para abordar. Mas, vamos tentar passar um pouco. Né? E aí, qual a finalidade da encarnação? Evoluir. Pelo menos os espíritas dizem isso sempre. Né? Eu tenho todos os espíritas falando isso. Né? Então, é para evoluir. E a família, igual a um quebra-cabeça. Então, nós veremos aqui a educação sob a ótica espírita, na concepção até os 7 anos e após os 7 anos. Por que isso até os 7 anos? Porque, pelo menos as instruções que temos, que a criança até os 7 anos, ele é uma caixinha vazia ainda. Até o mentor dele ainda não precisa estar com ele nesse momento. Ele é uma caixinha vazia e vai absorvendo as coisas. Mas ele já mostra, já demonstra a personalidade de que tipo de espírito é aquele. Já demonstra, isso às vezes já demonstra já desde o berço. Já demonstra, então por isso que nós temos que ficar atentos. E é um estudo que a gente tem que estar sempre ligado para quem tem filhos, para quem tem filhos ou netos, alguma coisa assim. É até bom adquirir um livro, para estar sempre ali consultando, estudando, para saber lidar e conduzir o espírito que chega sob a nossa responsabilidade. E após os 7 anos, já começa a coisa complicar. Começa a complicar, já começa a ficar aquela coisa da descoberta, começa a ficar meio rebelde, até chegar à adolescência, que vira a adolescência. Ali, o espírito se manifesta por completo, de quem ele é, o que ele é, e para que ele veio. É o momento mais difícil que tem para os responsáveis, para os educadores, dentro do lar. Um momento complicado mesmo, que se vacilar um pouco, pode colocar tudo a perder. E o espírito, se tiver uma tendência mesmo para o lado do ruim, nós podemos perder por esse lado e ele não conseguir, quer dizer, pelo menos nesse momento, ele não conseguir ainda cumprir ao que ele prometeu, ao lado do plano reencarnatório. E aí, como nosso companheiro Davi falou, eu trouxe para a nossa conversa um pequeno trecho do livro do Hermínio Miranda, que é o livro Nossos Filhos São Espíritos. Então, é um pequeno trecho, mas é bastante coisa, gente. Só para compreendermos mais ou menos como ele aborda esse assunto e como é importante e é fácil de nós entendermos. Tá? As crianças não vêm com esses bem acabados folhetos impressos que explicam minuciosamente como funcionam os aparelhos que adquirimos nas lojas. Não trazem um manual de instruções que ensine como devemos abrir o pacote, tirar o aparelho da caixa, instalá-lo e fazê-lo funcionar. Não é verdade? Nós sabemos disso, Para quem já passou por essa experiência, sabe disso. Também não trazem certificado de garantia que se possa apresentar ao representante autorizado, juntamente com a nota fiscal, como haja algum defeito. Ou seja, não tem como você devolver nem ir lá reclamar. Não traz esse certificado. Dizem, aí ele faz aqui uma brincadeira, dizem que um jovem pai, que acabara de retirar a mulher e filho do hospital, levou-o de volta para reclamar, porque ele estava com um vazamento, ou seja, fazia um xixi. Então, assim, levou para reclamar, o médico tinha alguma coisa errada com a criança. Era inexperiente, tudo, trouxe essa brincadeira. Aí ele prossegue. Com o tempo, vamos aprendendo a resolver os pequenos problemas que surgem, e os grandes também. Se quando surgirem,
Nós nos valemos da experiência dos mais velhos, geralmente uma das avós ou ambas, tias, vizinhas e, naturalmente, dos médicos, quando a situação assim exige. E realmente, né, quem salva sempre as mães. Né? É sempre a mãe da mãe, né? Sempre a mãe da mãe. É a avó materna que salva nesse momento aí. E aí vai a experiência, vem tudo, né? E também o ensino da paciência, né? Porque com criança, tem certas crianças que você tem que ter muita paciência, porque não se sabe o que ele vem, o que ele traz. Acabamos acertando com o alimento que melhor concorda com ele, como dizem os americanos, ou com seus hábitos de repouso e atividade, bem como o tipo de roupinha que melhor lhe convém, mas a ele mesmo, como pessoa humana, ou individualidade, como é, porque é temporário ou apático. Nós vamos ver aqui até sobre a genética. Vai até matar muita curiosidade, que eu sei que muitas pessoas têm que não fazem perguntas assim. O que faz pacífico e sereno, ou agitado, ou mal-humorado? Porque ele gosta de algumas pessoas e não de outras. Porque chora tanto ou não chora, a não ser excepcionalmente. Porque custa tanto a falar, ou andar, ou aprender a ler. Olha só, vamos observar que talvez nós já tenhamos vivido por isso, ou conhecemos alguém que passa por esses problemas e fica enrolado mesmo, a coisa complicada. Mas vocês veem que a doutrina espírita é maravilhosa, tão maravilhosa, assim, elucidativa, né? E até nisso, né? Até sobre os filhos, né? A educação, até nisso ela orienta. E mais tarde, porque gosta de matemática ou de línguas, ou vice-versa. E acima de tudo, quando se tem 2 ou mais filhos, porque são tão diferentes entre si. Porque são, uma vez gerados todos a partir do mesmo conjunto de genes e criados no lar sob idênticas ou muito semelhantes condições. Alguém já viu isso? Você tem ali 2 filhos, os 2 são completamente diferentes mesmo. Isso nós vamos encontrar até com os genes. E a doutrina explica o porquê. Afinal, quem são nossos filhos? O que representam em nossas vidas e o que representamos nós da vida deles, além do simples relacionamento pais e filhos. Porque não é só um simples relacionamento pais e filhos. Veio, então tá, já que o casal ficou grávido, né? Já ficamos grávidos, então vamos ter um filho, coloca ele criando. Não é assim. Então nós temos aqui as orientações. Longe de respostas mais claras e objetivas, ou pelo menos de hipóteses orientadoras, o que observamos no dia a dia, das lutas e alegrias da vida, é uma coletânea de clichês obsoletos, ou seja, ideias pré-concebidas e cristalizadas que de tão repetidas assumiram status de verdades inquestionáveis, que vamos aceitando mesmo desatentos, sem procurar examiná-las em profundidade. Então nós veremos isso. Porque realmente a gente acaba vivendo por clichês. As pessoas falam, é assim mesmo, a criança é assim, toda criança é desse jeito, e vamos acreditando. E não vamos observar o mais importante, que aquilo ali é o Espírito. Aquilo ali não, gente, desculpa. Aquele ali é o Espírito. A primeira coisa a desaprender com relação às crianças é a de que elas não herdam características psicológicas como inteligências, dotes artísticos, temperamento, bom ou mau gosto, simpatia ou antipatia, doçura ou agressividade. Cada ser é único em sua estrutura psicológica, estrutura psicológica, preferências, inclinações e idiosincrasias. Mas isso acontece muito, né? Quando faz uma coisa boa, puxou o papai fala, a mamãe puxou a mamãe. Aí quando é coisa ruim, puxou a mãe, puxou o pai. Isso aí não é de mim, não me puxou, porque eu não sou assim. Agimos muito dessa maneira, então devemos observar melhor a partir de hoje, a partir desse estudo. Somente características físicas são geneticamente transmissíveis. Cor da pele, dos olhos ou dos cabelos. Tendência a esta ou aquela conformação física. Predisposição a esta ou aquela enfermidade. Ou a uma saúde mais estável. Traços fisionômicos e coisas dessa ordem. Viram?
Então, quer dizer, a aptidão não é genética, não é das nós, ele traz isso. Ele traz o bom ou ruim para a nossa responsabilidade. Quando aceitamos, né, principalmente a mulher, né, quando ela é levada a aceitar aquele espírito, né, concordar que ela concorda que vai aceitá-lo, e então é uma responsabilidade muito grande. E ela tendo o marido, tendo o companheiro ali, é outra responsabilidade dele. Na maioria das vezes são os dois juntos, mas nem sempre o homem, nós vemos muito essa experiência dos espíritos contando, e nem sempre o homem aceita muito, dependendo da situação. Ele não quer, mas a mãe aceita. Por isso que na criação, na nossa criação, Deus fazendo o homem e a mulher, os espíritos não têm sexo, somente quando encarnamos. Aí temos sim, o homem e a mulher. E a mulher com essa responsabilidade de dar a oportunidade aos espíritos de reencarnar na evolução. Eu costumo falar sempre, a mulher não precisa do homem para isso, né, para trazer um espírito para engravidar. O homem sim, o homem precisa de uma mulher para ser pai. A mulher não precisa, né? Ela pode ir ao banco, né? Tem a inspiração artificial, essas coisas todas. E ela dá a oportunidade, né, aos espíritos para a sua evolução. Quanto ao mais, não pais inteligentíssimos podem ter filhos medíocres, tanto quanto pais aparentemente poucos dotados podem ter filhos geniais. Pessoas pacíficas geram filhos turbulentos e vice-versa. Pais desarmonizados produzem crianças excelentes, equilibradas e sensatas. Isso nós estamos cansados de ver, né, gente? Pessoas assim, por exemplo, pais analfabetos, mesmo os filhos se formando na faculdade. Aí até os pais falam, poxa, ele veio com uma inteligência que eu não tive. Outra, na maioria das vezes, a oportunidade do estudo. Né? Os pais não tiveram essa oportunidade do estudo, e o filho sim. E é também aquela prova. Os pais sobreviverem daquela maneira, analfabetos, como eu conheço muitos, excelentes profissionais mesmo, são excelentes profissionais que eles fazem coisas assim que jamais teve condições de fazer. Você pegar uma planta de um engenheiro e ler uma planta hidráulica e ler, mas você pede para ele anotar, escrever uma coisa e não sabe. Ele pega a planta, ele interpreta, ele faz, trabalha identificações, essas coisas todas. Mas não consegue ler nem escrever, mas ele interpreta a planta e faz certinho. E os filhos, com a oportunidade de estudar, percebiam. Por isso repetimos. Cada criança, cada pessoa é única, é diferente. Embora possam ter duas ou mais certas características em comum ou muito semelhantes, cada uma delas é um universo próprio, como que individualizado. Tá? Porque é um indivíduo mesmo, um espírito individualizado. Até mesmo os gêmeos univitelinos, gerados a partir do mesmo ovo, trazem na similitude de certos traços físicos, diferenças fundamentais de temperamentos e caráter, que os identificam com precisão, como indivíduos perfeitamente autônomos e singulares. Vemos muito isso, eles são totalmente parecidos, até sensações têm no mesmo momento em algumas coisas, né? Isso acontece, mas eles são indivíduos completamente na sua personalidade, na sua característica de personalidade. Então, vamos logo, portanto, definir um importante aspecto. Os pais produzem apenas o corpo físico dos filhos, não o espírito, a alma deles. Então, a partir desse momento, a gente começa a compreender isso, vamos começar a compreender também os nossos filhos. Aquele filho difícil que temos, com aquele filho bonzinho, anjinho que temos. Até vamos começar a observar nossos irmãos também. Então, aquela coisa assim da família, poxa, porque o seu irmão é tão diferente de mim, todo mundo é legal, só esse que não vale nada. Vamos observar agora esse irmão, olhar com outro olhar para ele, e olhar também para aquele que é bonzinho também, que são indivíduos completamente diferentes, que são espíritos individuais. Outra coisa, convém desaprender logo, para abrir espaço para novos conceitos mais inteligentes, racionais e competentes acerca da vida. Esses espíritos ou almas que não são, espirituais que nos são confiados, já embalados em corpos físicos, que nós mesmos lhe proporcionamos através do processo gerador, não são criados novinhos, sem passado e sem história. Eles já existiam antes, em algum lugar, em uma biografia pessoal, trazem vivências e experiências, e aqui aportam para reviver
e não para viver. Estão, portanto, renascendo e não apenas nascendo. E, nós temos essa responsabilidade, é uma responsabilidade muito grande quando a pessoa, quando o espírito é confiado ao casal, ou a um ao outro, como filho, essa responsabilidade é muito grande que vai escolher depois o caminho que você colocou, que você guiou essa criança. Por isso é bem importante trazer, agora não, com a pandemia está parada a nossa evangelização, mas é importante desde pequeno, porque a evangelização começa no ventre, tá? Então desde novinho já trazendo, já vai ensinando o caminho, já vai ensinando, plantando a semente, e por mais que mais tarde ele, por livre-arbítrio, queira se desviar, ele tem aquilo lá dentro, ele tem, no momento certo do aperto, no momento, em qualquer momento aquilo vai germinar, porque ele tem aquela essência, aquilo que os pais trouxeram, que os pais ensinaram, que ele aprendeu na evangelização, que ele aprende em casa. Então, é muito importante isso. É espantosa a reação que essa ideia simples e genuína tem encontrado para impor-se como verdade que é. O próprio Cristo ensinou que João Batista era o profeta Elias renascido, embora não reconhecido pelos seus contemporâneos. Em outra passagem, falando a Nicodemos, admirou-se de que o ilustrado membro do Sinédrio ignorasse verdade tão elementar, ou seja, a de que é preciso nascer de novo para alcançar a paz espiritual, a qual Jesus dava o nome de Reino de Deus ou Reino dos Céus. Por isso nós vimos lá no início, sempre a reencarnação, a evoluir. Eis, portanto, a pura e simples, inquestionável verdade. Nossos filhos, tanto quanto nós mesmos, são seres humanos que já viveram antes, trazem em si todo um passado, mais ou menos longo de experiência, equívocos, conquistas, realizações e, consequentemente, um programa a executar na vida que reiniciam junto de nós. Nós vivemos juntos. E, lógico, nós confiamos antes, então, a nossa responsabilidade. E muitas das vezes você pode ter ali como filho, um bebezinho, tudo, coisa linda, tudo vai totalmente dependente, que vai ser dependente mesmo, crescendo assim, dependente, e aquele espírito pode ser um espírito bem mais velho que os pais, o pai ou a mãe, pode ser um espírito bem, criado bem antes, muitas das vezes é isso. E aí ele traz toda essa bagagem, muito maior dos pais. Da mesma forma que não nos desintegramos em nada ao morrer, também não viemos do nada quando nascemos de novo, na carne. Tudo é continuidade, etapas que se sucedem em ciclos alternados aqui e além. E assim nós vamos progredindo, vamos evoluindo. Portanto, somos todos seres criados por Deus, sim, mas há muito e muito tempo, e não no momento da concepção ou da hora do nascimento para ocupar um novo corpo físico. Então, já, com o espírito já somos bem antigos. Tudo aquilo, mas tudo mesmo, que se chocar com esta verdade, tem de ser desaprendido, se é que estamos realmente empenhados em fazer da nossa vida um projeto inteligente de evolução ou uma perfeição espiritual. Então, como eu disse antes, aqui nós vamos compreendendo, aquele que está passando por aperto com o seu adolescente, nessa idade adolescente, principalmente agora, todos em casa, desde março do ano passado, cara, deve ter ficado muito difícil para muitas famílias aí. Deve ter tido assim, quase acontecido patricídio, matricídio, porque chega um momento que a pessoa perde a paciência mesmo e esquece tudo isso. Esquece tudo isso aqui. Que está lidando com espíritos espirituais. Se o bisavô Joaquim foi um sujeito ranzinza, impertinente, e vier renascer como seu filho, provavelmente você vai ter uma criança um pouco difícil e impaciente, a não ser que ele tenha se modificado um pouco desse ítem. Bom, gente, também não vamos correr para casa agora e começar a imaginar, caramba, eu soube que meu bisavô era isso, será que esse meu filho, não vamos criar também as expectativas de que eu estou com meu bisavô em casa. Porque tem muitas pessoas que acontecem isso. Tenho amigas, por exemplo, assim, até espíritas já experimentaram, mas passar por um trauma de perder um filho, no segundo companheiro da segunda esposa, segundo casamento, e já tinha um casal de filhos, e aí eles decidiram ter uns filhos juntos e tudo. Mas
com a decisão de que faria a laqueadura. Aí fez a laqueadura, tudo direitinho, mas no segundo dia que o espírito nasceu, ele desencarnou. Ela entrou em parafusos, entrou em pânico e tal, e não sabia o que fazer. Aí, passado alguns bons anos, a filha dela engravidou. E ela colocou na cabeça que era o filho, né? Que era o filho, o neto era o filho dela. Meu Deus, foi assim, sabe, muito difícil para trabalharmos na cabeça dela. Porque mesmo que ele fosse, que ele seja, você não pode começar, porque ela já tratava o menino diferente, já estava tirando da mãe, né, da própria filha, já impedindo que a mãe fosse mãe. Ela, sabe, ela entrou assim, num processo muito ruim. Então é bom, quando nós chegarmos em casa, também não olharmos nossos filhos dessa maneira, né? Só chegarmos como espíritos individualizados. Da mesma forma que se uma pessoa de bom coração e pacífico renascer como sua filha ou filho, você terá uma criança calma, bem-humorada, simpática, desde os primeiros momentos da vida, ainda que ocasionalmente apronte uma choradeira alcoólica se estiver com fome, sentindo calor ou frio, ou porque deseja que suas fraldinhas sejam trocadas. Já teremos uma criancinha mais pacífica ali, mais tranquila. E são exemplos assim que ele está dando, né, gente? Olha, porque existe, nós temos compromissos completamente assim, variados para recebermos uma criança como filho, até adotado. Mesmo adotado, já teve um compromisso antes de guiar aquela criança ali, né, de adotá-lo e guiar a criança. Então, existem vários outros motivos, mas isso aqui está dando um exemplozinho só para compreendermos como lidar com cada um. E de que outra maneira ela pedir isso, se não chorasse, né? Se fosse possível falar, ela diria educadamente: mamãe, você quer fazer o favor de trocar minha fralda? Ou você não está se esquecendo de me dar a papinha das 10 horas? A criança falaria isso. Então, ele prossegue. Deixe depois dizer-lhes, para ajudar a amar, o esquema de como cuidar do seu bebê. Ele é um espírito adulto, inteligente, experimentado, aprisionado em um corpinho físico que ainda não lhe proporciona as condições mínimas de que precisa para expressar todo o seu potencial. Isto se dará com o tempo, como você poderá observar, à medida que a criança vai crescendo e se revelando como realmente é. Aquilo que eu falei, até os 7 anos ele é uma caixinha ainda vazia. Você vai produzindo de lá, de cá e tal. Apesar que muitos se apresentam, né, às vezes, muito violento. Eu vejo muitas crianças assim, mas aí já tem que procurar o psiquiatra infantil, o psicólogo infantil, tá? Que hoje nós temos condições disso. Há anos atrás, os pais não faziam isso. Aí falavam que a criança era rebelde, aí o outro já dava, se fosse meu filho, arrebentava, e aí os pais botavam de castigo, e batiam mesmo, eram violentos. Hoje não. Hoje até os professores já são treinados para observar algum problema na saúde mental da criança. Mas vamos observando isso. Aí, a partir dos 7 anos ele começa a se apresentar. Aquele espírito começa a manifestar, começa a se apresentar. Então sim, quem disser que ela puxou ao guerreiro bisavô, Joaquim, é possível que tenha razão. Porque ele, de fato, pode ser o próprio de volta. Ou se ela não for aquele remoto parente genial que escreveu livros, compôs músicas, ou foi um brilhante político. Então você terá o privilégio e a responsabilidade de ajudá-la a expressar-se novamente como ser humano, provavelmente em outro campo de atividade, onde vamos observando a aptidão. Se ele tem essa aptidão boa, então vamos guiá-lo nisso. Não existe mais essa coisa de que os filhos seguem as profissões dos pais, tem que seguir o mesmo caminho, não existe. Apesar que na política, né, é isso aí, na política quando entra primeiro, aí depois vai a família toda. Não, todos juntos ali. E na maioria das vezes dá problema. Nossos políticos, por enquanto, estão vivendo a prova de que ainda são problemáticos. Eles vieram como políticos para serem políticos, passar pela prova, de não errar como erraram no passado, mas muitos deles ainda não estão conseguindo vencer. Mas essa prova também é nossa, nós temos que viver esse momento. Isso não acontece no planeta inteiro. Em verdade, responsabilidade você tem sempre. Seja qual for o filho ou filha, brilhante ou deficiente, amigo ou não tão amigo, sadio ou doente, compreensivo ou rebelde, por alguma razão que um dia você saberá, ele foi encaminhado, atraído ou convidado para vir para a sua companhia. Dificilmente será um estranho total, cujos caminhos jamais tenham se cruzado com os seus no passado. Dificilmente seria um aleatório.
Não se esqueça de que também você é um ser renascido. Muitas das vezes acontece até de a pessoa receber um espírito ali como filho, de que nunca passou pelo caminho dele, quer dizer, os caminhos nunca se cruzaram. Muitas das vezes é quando uma mãe aceita um suicida, porque o suicida é complicado de ser aceito, porque ele virá com problemas. Então, por exemplo, a mãe ou o casal é levada para o espiritual durante o desdobramento do sono. É lógico que a pessoa normalmente praticamente não lembra, tem que aportar. É levado e é mostrado, é perguntado, você aceita esse irmão, ele foi irmão fulano, ele acabou cometendo suicídio assim, ele precisa reencarnar para cumprir o período que ele tinha ainda na Terra, mas levará a deficiência da qual ele, se ele der um tiro no ouvido, ele terá uma deficiência dessa maneira, se tomou veneno, no sistema gástrico, vai ter muitos problemas. Então, dificilmente alguém aceita, uma mãe aceita. E quando aceita, ela, obviamente, ela não vai lembrar, ela tem essa responsabilidade. Então, normalmente são casos assim que são espíritos que nunca passaram pelo nosso caminho. E a maioria deles, sim. A maioria deles passaram e nós vamos resgatar juntos algumas coisas que fizemos contra um ao outro, ou os dois contra a humanidade. Ou vamos nos reconciliar, por isso que tem pais e filhos assim, que cara só aturam porque é mãe ou porque é pai, só aturam por isso, porque se não fosse natural, eles eram inimigos do passado, não podem reconhecer isso agora. Se a pessoa, se a mãe reconhecesse, nasce o bebê, que ela olhasse assim, caramba, ele que me assassinou, ou eu assassinei. Puxa, como seria, né? Não podemos. E aí, a infância. Idade infantil os torna brandos acessíveis aos conselhos. É o período ideal para se realizar a educação do espírito encarnante. Não é o único período, prossegue na adolescência. Por isso eu falei sobre a evangelização, começa na infância e vai até a mocidade e prossegue, prossegue na vida adulta. É muito importante. Então, não podendo fazer ainda na casa do espírito, porque todas as casas estão dessa maneira, não pode aglomerar, fazer o máximo em casa. Fazer o culto do lar, é importante. O Consolador, o Espírito Emmanuel, a Chico Xavier, tem essa questão aqui 109. O período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? A pergunta, Aí ele responde, em suma, passada a fase infantil, os processos de educação moral que formam o caráter tornam-se mais difíceis. Se deixar para mais tarde, fica mais difícil. Atingida a maioridade, se a educação não houver feito no lar, só o processo violento das provas rudes no mundo pode renovar os pensamentos e a concepção das criaturas. Isso me faz lembrar a minha mãe. A minha mãe era severa, violenta mesmo. Essa companheira severa ali, aí a gente olha para a severa é séria, você olha para ela séria, mas quando ela sorri, você vê que não é nada disso. Aí com o nome severo, você fica assim, mas quando ela dá um sorriso, meu Deus, é um longe. E nada de severo, só o nome. E minha mãe era desse jeito, ela era da ignorância. Ela, meu padrasto, mesmo sendo líderes protestantes, eram pastores, missionários, aí em nome de Deus, o pau comia. E eu confesso a vocês que eu apanhava todos os dias. Só tinha um dia que eu nem lembrava, quando era meu aniversário, até hoje eu não lembro do meu aniversário. Então ela já levantou cedo, aí ela acordava e falava, olha aqui, Paulo César, hoje é o teu aniversário. Você vai se dar de presente e não fazer besteira para não apanhar. Hoje, pelo menos hoje, tá bom. É lógico, meia hora depois eu esquecia. E tudo que eu fazia era errado, por isso que eu apanhava. Eu fazia porque, gente, eu fazia por ignorância, mas para ela era errado, mas eu fazia coisas mesmo que não dava muito certo. Ela era levada, eu fazia besteira, mas era meu filho, não tinha irmã, eu era mais velho, então ela era daquele tipo de filhos mais velhos com filhos mais novos, e eu fazia isso, desde 5, 6 anos, fazia papinha, cuidava dos meus irmãos, aí já com 7 anos já cozinhava para todo mundo, graças a Deus, minha mãe cozinhava mal. Eu aprendi a cozinhar, me apaixonei pela cozinha, porque minha mãe cozinhava, era muito ruim a comida dela. O dia que ela fazia comida, eu não conseguia comer. Era muito, mas eu nunca falei, eu não ouvi falar isso para ela. E eu aprendi bem, do jeito que ela me ensinou, aprendi a se superando. Eu apanhava todos os dias, mas apanhava muito mesmo. Ela batia pouco, ela batia de fio dobrado, era essas coisas assim, varas de goiaba, varas de guaxinho, até a vara quebrar, até que quebrar, meu Deus do céu, era todos os dias. E era a base da ignorância. Então ela sempre falava, mas ela não me explicava. Eu ficava no porquê.
Por que não pode? Porque não pode. Porque eu ficava viajando na maionese, falando, como é que é a escola da vida? Como é a escola da vida? Quando você crescer, você vai ver. Aí eu imaginava assim, um campo vasto, já que era a escola da vida, era muita gente. Um campo, assim, uma planície muito grande, aquilo vinha na minha mente, assim, tudo verde. Aquele monte de carteiras e a gente ali, aquele monte de criança sentada, uma professora lá na frente ensinando. A escola da vida, aí estava todo mundo da vida, que ela não me explicava. Já a doutrina espírita diz que nós não devemos impor, nós devemos explicar. Aí a bagagem do passado, ó. Impulsos e tendências se manifestam desde a mais tenra idade. Nós vimos isso, né? E na adolescência, aí ela se apresenta, nós vimos lá atrás. Então, o encontro das almas do lar. Motivo, resgate, como eu falei, apoio, afeições, desafetos, missão. Finalidade, estreitar os laços de amor. É no lar que se iniciam nossas dúvidas. Os filhos são espíritos a nós ligados pelos laços de afeição ou pelos laços de reparação. E, principalmente, essa missão aqui, nós vamos ver muito, por exemplo, vamos dar um exemplo, comunidade, favela. Favela nasce, né, normalmente, muitas crianças, tudo tem uma família, que às vezes um pai traficante também, a mãe mexe com tudo, os filhos vão crescendo, vão cruzando por esse caminho, o pai já está preso, ou morto, aí um irmão também já morreu, mas no meio daqueles ali tem um que convive com aquilo tudo, com os amigos, todo mundo, e nada, não tá nem aí para isso. Ela tem o mesmo sangue, né, a mesma genética, a mesma criação, o mesmo exemplo. Os outros nasceram, se reencontraram para se consertar, para não fazer mais isso, como aqueles pais, mas se desviaram, já começaram pelos pais. E ele não, ele é o missionário da situação, ele tem nada a ver com aquela família, ele apenas nasceu naquela família, não tem nada a ver. E ele será um exemplo para aquela comunidade, né? Ele vai estudar, vai trazer benefícios para a comunidade, aí vai tentar o benefício para a família também. São os missionários. Isso acontece em várias situações, em N situações. Não tem nada a ver com eles. Encontros de espíritos simpáticos e antipáticos. Nos elos de consanguinidade, reavemos o convívio de todos aqueles que nos associaram ao destino pelos vínculos do bem ou do mal, através das portas benditas da reencarnação. Isso aí também foi por Emmanuel no livro Leis de Amor, com Chico Xavier. Aí nós temos os laços espirituais e consanguíneos. Então, o exemplo dos gêmeos, como nós vimos lá atrás. E a missão dos pais? Vida material e vida espiritual. Preparar os filhos. A educação. Educar é criar hábitos. Para isso, precisamos de disciplina. Então, a disciplina também começa pelo exemplo. Não adianta também eu falar que não pode, se eu faço. Diante dos desafios da criação, das preocupações que ocupam as nossas mentes, é comum desvirtuarmos das reais prioridades da criação filial em nome da segurança financeira. Filhos são espíritos, unidades inteligentes de Deus com o objetivo de figurar pela eternidade nos rumos da felicidade. Para que os eventos provedores da felicidade ganhem força, é necessário o respaldo inicial, o alicerce do caráter reto sob o peso das escolhas difíceis. É muita responsabilidade, né, gente? Não é só colocar no mundo. Muitos dizem naturalmente sobre as aflições do desconhecimento que o passado delituoso de outras vidas é o resultante das diferenças de afinidades que conduzem a desdita do presente. Esses desconhecem o poder do amor e ignoram a força da indulgência. O antagonismo atual é vencido pelo exemplo, paciência e inúmeros atos de amor, o conhecido 70 vezes 7, como Deus nos ensinou, né? Como Jesus nos ensinou, segundo o Mestre Jesus. Os problemas de hoje possuem certamente os componentes do presente. É onde tem que entrar a paciência, né? E colocar no caminho, orar para aqueles filhos quando ele é muito difícil, ora por ele, principalmente quando ele estiver dormindo, conversa com ele. Conversa
com ele, porque isso funciona muito. Conversa, faz a prece, tudo, ali para o mentor dele, no momento do sono. É o momento que está em desdobramento. Nossos filhos não foram criados para os parcos anos de existência carnal. O objetivo é muito maior, é pavimentar-lhes a estrada rumo aos cimos da felicidade, é conduzir-lhes nas vias do homem ou mulher de bem, é direcionar-lhes ao caminho dos anjos, é ajudá-lo na sua evolução. Um dia seremos anjos, estamos nesse caminho. Entretanto, vislumbramos ainda envolvido na manta ao nascer o médico da mamãe, o engenheiro do papai, como se a necessidade da vida fosse unicamente o alimentar de um grupo de células, além do fenômeno da procriação e perpetuação da espécie humana. Então nós temos que analisar sobre isso, nós somos responsáveis mesmo pela evolução dele, e não apenas alimentá-lo e educá-lo para ele ser alguém na vida. Nossos filhos são espíritos e, portanto, existem as características latentes, a borra do caráter passado que retorna sob a virtude trabalhada ou o vício a ser confirmado, legado moral acumulado e trazido através dos tempos, os traços inconsequentes dos antes, os quais devemos fomentar a reconstrução através dos esforços da educação. Educar é ação contínua, é ajudar sem atrapalhar, é auxiliar sem confundir, é perseverar e jamais desistir. Nós nunca devemos desistir, dos nossos filhos. E sempre com aquilo que eu falei antes, explicar, não impor. Nós não podemos impor. Você não pode fazer isso. Por quê? Por isso, isso e isso. Pronto, aí explica aí a pessoa assim. Agora só não pode porque não deve, porque é filho meu não faz isso, não é assim. Ele vai fazer. Ele vai fazer e não tem jeito. Ele não foi explicado por que não pode, porque ele faz mal. A formação profissional, obviamente, importante, deve ser alcançada, porém distante de esta de ser a única, sem se tratando do ser extremo. Necessário investir mais na formação do ser humano, no conjunto de virtudes que qualificam o espírito em sua integralidade. Lógico, nós vamos dar educação, o material dele, vamos caminhá-lo, mas temos que pensar no espírito. Não adianta nada ele ser um intelectual e não ter moral, ser um espírito sem moral. Nós temos visto tudo isso por aí. E nós estaremos colaborando para ele não conseguir vencer, perder essa última oportunidade e ajudar a construir um outro planeta que já está em construção. Esses nossos irmãos aí intelectuais, mas sem moral, estão indo para lá quando desencarnam e só retornarão à Terra, quando eles estiverem já no nível, porque a Terra precisa progredir, nós temos que evoluir, está evoluindo, entramos já na evolução, então só retornarão à Terra quando eles estiverem no nível de igualdade daqueles que continuaram aqui. Como aconteceu com o planeta Terra, Capela, os eslavos de Capela, eles vieram para a Terra para ajudar, para o planeta primitivo. Alguns continuaram, outros voltaram. O mundo clama pelo equilíbrio. Não a encontraremos nas telas ou ferramentas do mundo virtual. Isso é outra coisa muito importante. Hoje, infelizmente, encontramos as famílias reunidas em corpo somente, pois frequentemente as mentes estão longe, viajando na ação de jogos eletrônicos ou de mensagens instantâneas, desde as mais tenras idades. Como formar um caráter se nos momentos de comunhão familiar permitimos a alienação que evita a convivência e o contato? Realmente está acontecendo muito isso. As famílias estão reunidas só, mesmo ali em corpos, na casa. O filho está trancado no quarto com os jogos, assim, é melhor que a gente até fala, é melhor ir aqui do que na rua fazendo besteira. E nada, você não sabe o que está acontecendo ali. E está estão se ausentando. E nós entramos, aí, o responsável ele entra num processo de egoísmo. É melhor ir lá, porque assim eu posso assistir a minha série, que eu gosto, posso assistir meu filme, porque ele não gosta do meu tipo de filme, não gosta, lógico. Se a pessoa tem X anos, o outro tem 7 anos, tem 8 anos, tem 10 anos, ele não vai. Então por que nós não vemos o programa em família? Inclusive até discutir. Quem gosta de assistir novela? Não vejo nada demais assistir. Faz um monte de coisas ruins. Aquilo aí é para ser discutido, está vendo o exemplo lá? Que não se deve, que não se faz. A própria novela mostra uma coisa ruim, mas ela mostra a consequência na frente. Eu não estou defendendo a novela não, só estou fazendo um comentário, tá, gente? O jornalismo também é a mesma coisa. Eu assisto jornal, o pessoal fala tragédia. O problema é que ele fala, nós falamos coisas boas, mas a pessoa fica ligada só na tragédia, fica vibrando na tragédia, a tragédia, e não vê as coisas boas acontecendo.
aí fica desinformado. Mas é bom assistir e mostrar para os filhos, mostra o exemplo, né? Discutir isso. Isso é estar em família. A refeição já não tem mais. O filho, na hora que ele quer, dá e vai lá, pega, volta para o quarto. Aí os pais também. Bom, agora, por outro lado, eu vejo assim uma coisa boa, como, por exemplo, os pais saem para jantar, tem uma criancinha lá de 3 anos, os pais querem ficar conversando, isso é chato para a criança, aí sim, tem uma coisa boa que é o celular, coloca um joguinho, ele fica, porque se não fizer isso, não vai conseguir jantar, não vai dar certo. Vai chorar, você vai ter que ir embora. Né? Então, pelo menos tem isso de bom, essa vantagem. A terra espera por paz, e não a encontraremos nos múltiplos cursos preparatórios, e sim ensinando-lhes o respeito ao próximo, dando-lhe a perfeita noção do limite para estar-se sempre quite com a consciência. E é isso, é mostrarmos a moralidade. Porque, por exemplo, assim, muitas das vezes, quando acontece mesmo até esses escândalos políticos, né, esqueci o nome agora da palavra que eu queria, mas quando tem uns escândalos políticos, tudo é o momento de mostrarmos para os filhos. Porque aqueles que estão os representantes, deveriam nos dar exemplo, né, não dão. Isso acontece às vezes quando nós temos um escândalo policial, os policiais corruptos, que entram no caminho da corrupção, que deveriam nos proteger, está fazendo ao contrário. Então nós mostramos que não é assim, que o caminho não é assim, não é desse jeito que o planeta vai progredir. A Terra precisa de paz. Então nós precisamos de cada vez pessoas melhores, cada vez pessoas boas, dentro da moral, ter a moral, ter o amor ao próximo, o respeito ao próximo. A sociedade pede amor, virtude, esta a ser desenvolvida no universo do espírito, através dos exercícios da caridade em todos os sentidos. Não tenhamos as aspirações de encaminhar-nos a descobertas do valor da vida, da formação do cidadão de bem, unicamente pelas vias dos cursos profissionalizantes. Tá? Isso aí nós temos que levar sempre em conta. A educação moral é o maior investimento. Custa-nos apenas um empenho diário. Entretanto, sua aquisição jamais se perde, degrada, desvaloriza ou apequena-se. Ao contrário, avança indeterminadamente. É o mais importante, é isso aí, a educação moral. Porque ela fica, isso fica, é uma semente que fica lá dentro. O Cristo, além dos inúmeros exemplos conhecidos de recuperação moral de almas, nos ensina que jamais devemos desistir de um ser humano, seja quem for, quem dirá dos que nos são fruto do corpo e ou do coração, tá? Gerados por nós ou adotado. O Espírito sempre absorve a dose, mesmo que homeopática, do amor, sob a disciplina, do exemplo e do incansável esforço. Tá? Não fica perdido, tá, gente? Por isso que nós colocamos para ele, senão fica perdido. Um traço de nós acompanhará sempre os nossos pequeninos. Que traço desejamos deixar-lhes? Quais tesouros de coração lhes damos como guia nos momentos difíceis? Essa pergunta nós devemos fazer todos os dias. Dai os devidos valores para que saibam pesar a importância do dinheiro, da família, da sociedade, da profissão, do próximo e de Deus. Assim saberão portar-se diante das agulhas do mundo e desafios humanos. Entenderão o respectivo papel diante da eternidade, não limitando-se aos investimentos momentâneos, os valores com vencimento nas décadas, sobre as fragilidades e limitações do corpo biológico. Eles terão a real noção da vida futura e a consciência dos que são, na essência, de espírito. Isso aí é a fonte do correr do espírito. E agora, trazendo aqui o mestre Leon. E aí nós sabemos o mestre Leon, né? Hippolyte Léon Delisle Privale, isso aqui foi antes de ser Allan Kardec. Ele adotava o seu nome de Allan Kardec. Ele ainda não tinha iniciado a codificação, que isso aconteceu em 1828. Olha o que ele escreveu. Os meios apropriados para educar a juventude
constitui uma ciência bem distinta que se deveria estudar para ser educador, como se estuda a medicina para ser médico. A educação é a arte de formar os homens, isto é, a arte de neles fazer surgir os vermes das virtudes e reprimir os do ócio. Ele escreveu, porque ele era da linha do Pestalozzi, né? Ele era professor, Pestalozzi até o deixou no lugar, e ele fez a revolução, ele fez a revolução mesmo da educação, né, em Paris. Porque na época, quando eles ainda tinha palmatórias, essas coisas todas, e a criança ficava ajoelhada nos grãos de alguma coisa, eram castigadas mesmo. Os pais entregavam os filhos para os professores fazerem isso. E ele conseguiu revolucionar, acabar com tudo e mostrar que era através da educação e não da violência. E então, esse aqui, nessa época, ele era ainda professor político no Denizar Vale, ainda no lugar do Kardec. E aí, sim, na perspectiva espírita, qual a missão dos pais em relação aos filhos? Ó espíritas, compreender agora o grande papel da humanidade. Compreender que quando produzes um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Integrai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se finalmente a cumprires. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos que a cada pai e cada mãe perguntará Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Isso foi dito por Santo Agostinho, em Paris, 1862, aí sim, já direto a Allan Kardec. Eu trouxe o professor antes de Kardec. Tá? O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9. Tá, meus amigos? Eu espero que possamos sair daqui refletindo, né? E a cada estudo nós sempre aprendemos um pouco mais, nós nunca saímos como entramos, né? Sempre de uma maneira diferente, pelo menos um pouquinho, e possamos viver em casa, né, com quem convivemos, né, para aqueles que têm os filhos, ou para aqueles que convivem entre os irmãos, para aqueles que pretendem ter filhos, né, que a coisa não é tão difícil, mas a responsabilidade é muito grande, essa responsabilidade moral, a responsabilidade espiritual, não é só a material, né, não é só o sustento. E que possamos também olhar, né, para cada um de maneira diferente e entender por que cada um é desta maneira e procurarmos o caminho certo de lidar com cada personalidade, cada espírito, e a responsabilidade de guiá-los, porque é a nossa responsabilidade mesmo. E não adianta depois chorar, o leite nervoso, falar: poxa, tive a oportunidade, não consegui. Então vamos aproveitar esta oportunidade agora. E que a luz e a paz de Cristo permaneçam entre nós. Tá, meus amigos? Muito obrigado mais uma vez e até o próximo estudo. Sexta-feira temos mais, né? Será com o Todem, tá, gente? Será comigo, não se assuste.